bom dia, tribo cotidiano. Delícia. Tô aqui na guarda do Malu, localizada aqui em Santa Catarina. E vou bater aquele papo gostoso com minha super amiga. Nós temos aí uma amizade longa. E hoje vamos ter um papo sobre o nosso queridinho, que a gente fala no ateliê cotidiano, que é o Buliforno, que é essa ferramenta que tanto para mim quanto para a Gabi, eu acredito que para mulheres como nós, que fazemos muitas coisas, que amamos muitas coisas, que não vamos deixar de fazer uma coisa para outra, né? Então, eu vou deixar de fazer pão porque eu costuro, ou eu vou deixar de pintar porque eu danço, vou deixar de cantar porque eu falo poesia, enfim, né? Nós acreditamos muito que nós temos muitas facetas mesmo, que nós damos conta de muita coisa e que principalmente nós somos mulheres que queremos ver as coisas realizadas. Oi, amiga. Então a gente quer ver as coisas concretas, a gente quer transformar as coisas da ideia e trazer ela para a matéria. Então, se você também se sente assim, vem aqui para live que tu vai amar o convitinho. Só um pouquinho inchada, né? Ai, deu super, de uma Oi, vez só. Yes. oi, oi. Oi, bom dia por aqui, boa tarde por aí. Também, amiga, você tá me vendo? Eu tô te vendo. Sabia Ah, que eu acho que eu ia te pedir para de repente ficar um pouquinho isso, onde você tá, para o microfone ficar alto, sabe? sim, tá bem. Não tô te vendo, mas tá tudo bem. A gente continua assim. Se você tá me vendo, Sério? tá. Eu tô te vendo. Opa, cadê? Agora deu Tô um aqui. pequeno. Deu. Voltou. Foi. Não? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, Tu tá aí? Tá. Não, é tô aqui. que a voz agora. Bom, vamos seguir, né, Gabi, que a gente já sabe que dá esse bug aqui com a gente. Não sei Sim. se é França, Brasil, o que tá acontecendo. Mas assim, eu não tô te vendo mais. Tava te Ah, vendo não tá. mais. Não. Agora tá só a voz, amiga. Ah, Deus. Vamos Bom, vamos crer. lá. Vamos crer como a Vamos. gente creu. Da última vez deu certo, né? Isso. Sim, sim, sim. Então, Você estava vamos lá. falando Você quer se do apresentar primeiro? Fala. planejamento. Pois é, você estava falando, eu estava te ouvindo, né? Falar sobre a questão do planejamento, né, de mulheres que realizam, achei isso bem legal. E me apresentar? Sim, me apresento. Conta pra galera quem é a Gabriela Viana. Então, sou a Gabriela, moro aqui na França há mais de 10 anos, não me lembro mais nem a quantidade de anos que faz mais. E, e trabalho, então, tenho esse trabalho maravilhoso, né, com a Morena e ajudando então, mulheres a se planejarem. Tenho uma empresa aqui na França, sou professora de francês, sou formada em ciências da linguagem, sou doutora em ciências da linguagem, trabalho com aquisição de línguas e então tenho uma escola de francês e nessa escola também ajudo brasileiros que querem migrar para a França, enfim, bom, pessoas do mundo inteiro que gostariam de morar na França e que precisam de assessoria, de consultoria para poder dar os primeiros passos, saber como faz para vir, chegando aqui, os documentos e tudo mais. Então, são processos, né, bem complicados, bem burocráticos e eu ajudo as pessoas Que bom ter nisso alguém também. pra. Que bom ter alguém como a Gabi, na verdade, para te dar a mãozinha ali, né, Gabi? O que tu Ah, gostaria que tivessem feito contigo, talvez, né, exatamente. amiga? Exatamente, exatamente. Tanto é que eu passei pelo processo, né? Tanto da aquisição da língua francesa, tanto sendo professora de línguas também, né? Que sou professora de línguas, e tanto também como expatriada, né? Já também morei na Inglaterra, então, enfim, conheço bem os processos e trabalho com isso também. Ai, E acho que isso me ajuda me muito engasguei. na questão, saúde, isso me ajuda muito na questão da organização. Principalmente, né? Porque quando a gente sabe que a gente tem datas, que a gente tem processos, ou quando a gente trabalha, que nem eu trabalhei no meu doutorado durante muito tempo sozinha, isso foi algo também muito importante. Então, a gestão do tempo me ajudou muito, o planejamento me ajudou muito, principalmente porque eu tenho filhos. Tive o Leozinho, então eu fiquei grávida durante o meu doutorado, então morando fora, fazendo doutorado, sozinha, sem família.
era só eu e meu esposo, era bem complicado, ele fazia tese também, então assim, como é que a gente gesta o tempo e também não deixando de viver as outras coisas que a gente gosta, né? Porque não é só trabalho. Então, gosto muito de tudo que é atividade manual, faço os meus cosméticos, faço pão, faço, enfim, as coisas, né? Assim, uma questão de alimentação saudável, que para mim é muito importante. E passar o tempo com as minhas crianças, com os meus filhos, enfim, tudo isso eu acho que faz parte de mim. E a gestão do tempo, ela me ajuda muito, muito, muito mesmo. Mas essa amiga que eu amo tanto. Uhum. E eu tava contando, né, que a gente já é amiga há muitos anos, né, Gabi? É, a E a gente gente vai. se conheceu através da arte também, né? Eu vou me apresentar brevemente para a gente entrar no tema, que hoje a gente tem uma live bem objetiva. E eu sou a Morena, eu sou artista há muitos anos, desde os meus 3 anos de idade que eu danço. Então a dança foi a minha arte primeira. Depois eu fui para o canto e por último para o teatro, onde eu consegui assim atingir muitos objetivos em São Paulo. E, inclusive, meu último grande objetivo antes de ter o meu filho, né, que hoje é minha prioridade, assim, né, depois vem a arte, mas antes de de eu ter neném, eu gravei um álbum de música e poesia, onde eu uni, na verdade, a música, meu trabalho com a música e meu trabalho com o teatro e outros amigos atores e músicos. E aí, nessa época, foi que eu engravidei do meu filho e voltei a morar para o sul. Morando em São Paulo, voltei a morar para o sul. E aí, agora aqui, eu tô na Guarda do Embaú, aqui perto da minha família, dos avós, do Caetano. E, assim, se não fosse o planejamento, todas essas conquistas, tanto profissionais, na época que eu morava em São Paulo, quanto até tá hoje aqui onde eu tô, que é uma cidade que eu sempre sonhei em morar, com certeza eu não estaria vivendo isso, assim. Então, me emociono, né, também um pouco, porque é a minha vida, né? Mas, assim, eu acho que é uma coisa da gente acreditar que tudo aquilo que a gente imagina, assim, poxa, nossa, gostaria tanto disso, ou, ai, gostaria tanto daquilo. Eu acho mais difícil é você imaginar, é você desejar, é você saber dentro do seu coração que aquilo ali você quer realmente. Se você sabe que você quer, aí existem muitas ferramentas mesmo que ajudam a você elaborar esse passo a passo com muita calma e com muito foco e constância para que você conquiste, né, Gabi, Com as certeza. suas Eu, coisas. eu acho E que nós isso que você estamos aqui falou é muito para isso. O importante. Ateliê Cotidiano ele existe para isso, né? Sim. A gente até falou sobre isso não sei se foi a última live ou se foi a antepenúltima live, em que a gente falou um pouco sobre isso, sobre essa questão, né, da gente desejar, né? O desejo, quando a gente falou, né, do nosso quadro de sonhos, né, do nosso mood board, é muito importante a gente desejar. O primeiro passo é o desejo. E aquele desejo que vem da alma é um desejo em que você acredita que você vai conseguir. Porque não fica naquela coisa assim, ai, eu gostaria de ir pra Disney, sabe? Tô dando um exemplo assim, bem, bem, bem tosco. Aham. E fica naquele negócio, ai, um dia eu quero. Não, é desejar, é querer, falar, não, eu quero, e saber quanto custa, como faz pra ir, né? Quais são as formas, enfim, de qualquer É forma. vibrar também, é vibrar naquele valor até, tipo assim, por exemplo, preciso daquele valor para fazer essa coisa. Então você tá ali com aquela coisa na cabeça e com aquele valor junto, conectado com aquela. Daqui a pouco acontece algum trabalho novo que aparece, alguma, sabe, alguma oportunidade que você, poxa, se eu fizer isso aqui, eu consigo somar lá naquele sonho que eu quero fazer. Então Exatamente. você vai começando a ficar atento aos sinais para concretização daquele objetivo. Não fica só uma coisa tipo, eu quero tal coisa, né, amiga? Isso, exatamente. Então, isso é muito importante. E uma das ferramentas que a gente tem para poder, então, chegar nesses objetivos, né? Fazer os nossos desejos acontecerem em realidade, uma das ferramentas é usar o Bullet Journal, né? Então, é uma ferramenta que ela é muito importante para o Uhum. planejamento e para a gestão de tempo. Então, é uma ferramenta que ela é uma ferramenta assim dupla, né? Semana passada a gente falou sobre ferramentas, a gente contou um pouco sobre as ferramentas digitais que a gente usa e tudo mais. E hoje a gente vai focar no Bullet, porque o Bullet acho que a base de um primeiro planejamento, né? Quando você começa, a gente sempre Uhum. recomenda, né? Na verdade, a gente faz assim: quer planejar? Não usa agenda.
né? Tipo assim, quais são os erros Uhum, de se planejar e de uhum. gestar o tempo? O primeiro erro, usar a agenda. Acho que esse é o erro comum que Nossa, todo mundo com faz. certeza. Com E a gente vai certeza. explicar para Com vocês certeza. o porquê você não deve usar a agenda para se planejar, porque você deve usar o bullet journal, né? Porque o bullet Nossa, ele é vamos muito falar, importante. vamos responder essa pergunta hoje. Hoje tá aqui, né? Tá aqui, ó, o bullet journal, que eu tô aqui, você não tá vendo, mas enfim, que tá aí vendo. E como que a gente usa dessa ferramenta, enfim. Bom, você quer começar a falar um pouco? Que eu acho que a gente tem bastante coisa para Ótimo, falar. amiga. Sim. Bom, eu também uso ele já há muitos anos. Foi com a Gabi, que a Gabi que me passou, assim, esse conhecimento. Aí eu fui atrás de ver outras pessoas no YouTube mesmo, né? Uhum. Para ver como cada pessoa fazia. E achei bem complexo, assim, porque existe um fundamento do bullet que é você ficar desenhando o caderno da organização. Então, para os procrastinadores de plantão, ou para quem gosta de desenhar, você pegar um caderno e você preparar esse caderno. Claro que isso é super válido, sei lá, se você é mais jovem, você tem um tempo livre, ou até se você gosta muito de desenhar, isso é um ofício que você quer desenvolver, ou até uma terapia para você, tá tudo certo. É uma parte Só que não criativa. é esse o objetivo do bullet, né, Não, Gabi? é Então exatamente. acaba que sai um pouco do objetivo, porque você fica ali tão querendo, ah, não, mas daí se não tá um bullet bonito, eu não vou ter o meu bullet, sabe? Então não é muito isso assim que a gente encontra no YouTube, que eu e a Gabi nós trazemos. Nós Isso. trazemos um bullet realmente assim para mulheres, mães, multipotenciais, né? Que É quem um ainda não bullet, nos ouviu é falar um, sobre. Oi? é um bullet muito prático, Prático. né? É muito prático, Hum. é, e objetivo e rápido, enfim, né? É um bullet muito, muito legal. E a gente pode dizer assim, o bullet ele tem uma forma, então assim, nada mais é Alô, do que um Gabi? caderno. Oi, está me ouvindo? Tá, Agora? nossa, a conexão tá péssima. Oi. Nada mais é do que um caderno, né? Que você vai usar. E você pode ter esse caderno, tanto pode ser um caderno que você tem em casa, que você já tenha começado a usar para outra coisa, mas você pode tirar as primeiras páginas ou até deixar. Pouco importa, né? Não precisa Pode ir ser um caderno reciclado, né? reciclado, não precisa ir atrás de um caderno, um bullet journal, né? Aqui eu tenho um bullet journal que está escrito bullet journal e que é feito do formato de bullet, porque aqui na Europa é muito fácil e barato você conseguir um. Comum, né? É muito comum, todo mundo usa. Então, assim, você vai em qualquer papelaria, tem um bullet journal lá, e eu paguei nesse aqui, tipo, 3 euros. Então, é muito E fácil aqui você achar. a média de um caderno, assim, com essas gramaturas, essa capa dura, a média é uns R$ 80. Você até acha, assim, por 30, 50, mas, assim, esses bem bullet journal, assim, com uma gramatura de folha, tudo, É, às vezes tu acha por R$ 80, assim, no centro de Floripa. pois Então, é, assim, é tem um valor alto, que... né? É um Não valor alto. precisa, Às vezes vale a pena você pegar um caderno que você tem em casa e aproveitar as folhas para você ir pegando esse método, né? exatamente, exatamente. Então, um bullet, assim, nada mais é do que um caderno. Se você puder, eu acho que a folha em branco, para mim, é melhor. Então, se você tiver um caderno que não tiver pauta, melhor. Mas também, se for um caderno pautado, também tá bom. E acho que a base é, do bullet, que o mais importante para mim, eu acho que é você usar, então, esse caderno que você vai pegar para fazer o bullet e caneta, né? Então, assim, é papel e caneta, é a base do bullet. Se você tiver canetas coloridas, também ajudam bastante, porque a gente vai explicar para vocês uma questão de que a gente vai poder colocar prioridade nas coisas que a gente tem que fazer. Então, não é simplesmente uma grande lista de coisas a serem feitas. Você vai dar prioridade, você vai saber, olha, o que é mais importante, o que é menos importante, o que eu posso fazer, o que eu posso delegar. E isso a gente vai usar códigos de cores para poder fazer. Então, se você tiver também canetas coloridas ou canetinha ou lápis de cor, também ajuda bastante. Exato. Posso botar um adendo aí, Gabi? Claro. É realmente, assim, é um processo, assim, divertido você trabalhar no seu bullet, porque você está trabalhando com cores. Então, assim, tem esse lado lúdico, que é muito gostoso. E também tem um lado que, assim, é como a Gabi falou, é como se fosse vários compartimentos. Então, Uhum. se você tem dificuldade de priorizar, o teu bullet journal ele vai elucidar para você.
através dessas cores, ele vai te mostrar a gavetinha de cada coisa. A gavetinha do ano, a gavetinha do mês, a gavetinha, né? Isso, exatamente. Então, assim, isso é uma parte bem importante. E o que você pode colocar no seu bullet? O que você quiser. O que for importante para você. Então, se no seu bullet você achar que é importante você fazer. Aqui a gente fala sobre planejamento e gestão de tempo, então a gente vai falar sobre isso. Mas você pode também querer colocar, por exemplo, eu gostaria de fazer ali um track dos meus hábitos, né? Hackear os meus hábitos. Pode colocar no bullet. Eu gostaria de fazer a lista de livros que eu gostaria de ler esse ano. Pode colocar no bullet. A lista de filmes. Põe no seu bullet. O meu planejamento financeiro. Entra no bullet. Tudo que você quiser pode entrar no seu bullet. Isso que é muito legal. Por isso que a gente não recomenda que as pessoas que vão se organizar usem agenda. E a grande questão da agenda é que você já tem um espaço delimitado, pré-delimitado, para colocar ali o que você vai fazer na sua semana, no seu ano, né, no seu dia. Só que ele é um espaço igual para todo o tempo, tem o tempo inteiro. E não necessariamente, às vezes tem segundas-feiras que vão ser muito mais atribuladas do que outras. Então você precisa de mais espaço. Aí você fica sem espaço para poder colocar. Às vezes você tem insights, você tem ideias, você quer colocar alguma coisa que ali não cabe. Então a agenda é um problema. Aí você escreve na terça-feira. Aí você escreve na terça. Aí você escreve na quarta. Aí você já misturou tudo, tua agenda virou uma bagunça. Pronto. Bagunça, exatamente. Aí você não se acha. Não. E o objetivo é você acertar, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, acho que, amiga, você quer começar a falar os primeiros passos? O que que você, no seu bullet, que são os seus primeiros passos aí quando você vai montar o seu bullet? O que que você faz? Bom, a primeira coisa que eu gosto muito de fazer é a nossa lista do descarrego, né? Que existem vários profissionais também maravilhosos aí da organização que trazem essa lista, que é uma lista de você colocar o que está na caixa de entrada, digamos assim, tudo que fica aqui na tua mente, que está te ocupando a cabeça, porque existe uma lei, né, que a gente fala que, assim, a nossa mente, ela não foi feita para armazenar, ela foi feita para ter ideias. Então, tudo que é coisa assim, preciso levar meu filho no dentista, preciso trocar o piso de não sei onde, preciso chamar uma pessoa para limpar o sofá, tudo que você tem dentro da tua cabeça de coisas que tu tem que fazer são lugares e salas que estão sendo ocupadas e poderiam estar tendo ideias para você resolver problemas que você tem mais complexos mesmo, né? Então, o que é importante você pensar? Eu vou colocar na minha tipo um brainstorm, vou despejar essa lista de coisas do futuro, do passado, do presente, e vou simplesmente confiar agora que tem uma lista, sei lá, de uma página, 2 páginas, com tudo que me preocupa, tudo que tira meu sono, tudo que enche meu saco dentro da minha cabeça. Então você não precisa mais pensar, porque você tem uma folha segura daquilo ali que você precisa resolver. Aí qual é o outro passo, né, Gabi? O outro passo é pegar as canetinhas, as cores, e definir já algumas legendas para, tipo assim, coisas do futuro, coisas que eu posso resolver agora. Eu faço assim, por exemplo, o que eu preciso fazer agora, eu gosto muito de já definir, né? Porque daí essas coisas que eu tenho que fazer agora, que são as prioridades, são as coisas que eu vou colocar para dentro do meu bullet. Aí eu vou depois definindo, por exemplo, isso aqui é pendência. Aí depois que essas prioridades estão definidas, eu vou lá, isso é pendência, isso é aquisição material, isso é hábito, né? Então eu vou depois destrinchando dentro do bullet para cada página. Mas o mais importante é esse momento de depois entender o que está na minha cabeça, definir o que eu preciso organizar e aí colocar, então, dentro de um projeto anual, mensal, semanal e diário. Eu vou passar a bola para a Gabi, depois eu posso também complementar essa outra parte, mais sistemática, assim. Olha, eu acho que para complementar, assim, o mais importante para quem nunca ouviu falar do bullet, ou para quem já ouviu, mas que ou começou a usar, mas não consegue muito, enfim, né? Não tá. Porque, como todo mundo fala de agenda, as pessoas falam de agenda, você sabe como usa uma agenda, mas não um bullet necessariamente.
Mas a magia do bullet é que você vai abrir a sua página do seu bullet do hoje e ela não vai estar vazia. Ela já vai ter as coisas que você vai ter ali um segmento, assim, uma direção, um norte. Olha, o que é que eu vou fazer hoje? Já está ali. Isso que é muito legal. Porque Uhum. não só já está ali, você sabe exatamente a prioridade delas. Então, se acontecer, por exemplo, da escola do seu filho te ligar porque seu filho passou mal e você tem que ir buscar na escola, você já sabe, olhando no bullet rapidamente, tipo, quais são as tarefas que você, nossa, isso que eu tenho que fazer antes de ir, ou eu tenho que delegar porque tem que serem feitas, e as coisas que você pode remanejar e colocar no outro dia para você fazer, ou na outra semana, ou enfim, ou até não fazer, de repente, deixar, né, e falar, não, tudo bem, então eu não vou fazer isso daqui. Então, isso que é o mágico do bullet journal. E tem uma grande questão também, porque você vai conseguir gestar o seu tempo, então, em colocar as coisas que você faz, que você tem aí, né, no seu cotidiano. Então, por exemplo, sei lá, se você faz uma aula, ou você trabalha, ou enfim, o que que você faz ali, que é são atividades cotidianas, são atividades semanais que você tem que fazer, com horários, às vezes, até pré-definidos. E com o seu bullet, você consegue também colocar, então, por exemplo, um projeto, fazer um planejamento retroativo, colocar no teu bullet, então, assim, por exemplo, olha, daqui para dezembro eu quero que aconteça tal coisa, então como é que eu vou fazer, sabe? E aí conseguir é, colocar em cada parte, né, que nem você falou, planejamento anual, mensal e tudo mais, e colocar em cada parte do seu bullet exatamente o que você precisa colocar. E aí, como que eu faço, né? Então, assim, para falar de mim, começo também com lista, essa lista de descarrego, ela é muito importante. A gente já fez umas lives, né, amiga, falando sobre a lista de Aham. descarrego. E também no nosso curso, é uma das primeiras aulas que a gente ensina. Então, como que você vai fazer a sua lista de descarrego? Porque é super importante você tirar da cabeça, né, que nem você falou, e colocar no papel. Primeiro porque você tira essa carga mental de ter que ficar lembrando, o que que eu tenho que fazer essa semana, o que que eu tenho que fazer esse mês, ou sei lá o quê. E também para que você consiga visualizar. Porque uma coisa está na sua cabeça, outra coisa é você colocar no papel e visualizar. E depois que você visualiza o que você tem que fazer, você tem também que ter a noção do tempo que você gasta para fazer aquilo. E isso também é uma coisa importante. Então, quando você tira da cabeça, você torna aquilo real, você coloca no papel, eu acho que é uma assim, toma vida, sabe? O negócio realmente sai da cabeça e começa a tomar vida de verdade. É muito importante. Então, eu no meu bullet, E aí você eu faço. vê assim que não é tanta coisa assim, né? Às vezes você pensa assim, nossa, mas eu tô aqui tão estressada e é só isso que eu tenho que resolver, né? Exatamente. Também. Então, assim, essa questão das cores, né? Eu gosto muito, né, de usar as cores, então eu sempre uso uma caneta, assim, cores, e é legal a gente poder também usar cores que já estão associadas no nosso dia a dia. Então, assim, vermelho é super importante, verde é tipo menos importante, sabe? Do tipo verde passa, vermelho, atenção, sabe? Então, são coisas assim que eu uso, ou você pode também, pessoas usando bullet podem colocar também símbolos do lado, enfim, essa é uma coisa bem simples. A ideia é que você vai começar, então agora a gente tá, bom, praticamente fevereiro, né? Então você pode começar a fazer seu bullet colocando a sua lista, começando com a lista de descarrego. A lista de descarrego, a gente não aconselha que você comece ela no bullet. De repente é melhor você pegar uma folha sulfite e escrever todas as pendências que você tem. Tudo o que você gostaria de fazer esse ano. Enfim, tudo, sabe? Tira da cabeça mesmo, esvazia e escreve nessa lista. E o próximo passo da lista vai ser você categorizar, que é exatamente o que a Morena falou. E a categorização, ela pode ser tanto sobre separar o que é um projeto que está em andamento e que eu tenho que fazer, e que eu estou fazendo, e o que é um projeto que eu gostaria que começasse, né? Que daqui um ano eu quero que se realize, ou 2 anos, ou 3 anos. Então, separar nessa lista de descarrego o que você tem feito agora, o que você está fazendo e o que você quer fazer. Então, isso acho que é a primeira coisa, é categorizar. Separa os dois, para que fique muito claro para você, olha, isso é isso e isso é aquilo. Né? Acho que isso é muito Exato. importante. Que já é Né? uma primeira priorização, né? Já é uma primeira ideia de você Exatamente. ir organizando, né? E aí agora a gente vai entrar no bullet também, né, Gabi? Que é, assim, as partes dentro do teu bullet que vão te ajudar a você, tá, então agora eu tenho o meu planejamento anual, mensal, semanal e diário. Hoje eu já penso
é que a gente deve às vezes planejar, tá? A gente não se assustem, mas é o que eu realmente tenho com a prática, né? Mais de 10 anos aqui com a Gabi já, Uhum. aprendendo, estudando, ensinando. Então, eu sinto assim que hoje eu tenho vontade de planejar a mais longo prazo do que um ano, porque eu tenho sentido cada vez mais que um ano tem passado muito rápido. Então, se eu organizo melhor já a minha visão, né, para longo prazo desse um ano, eu sinto as coisas mais organizadas, tá? Então a gente já vai entrar nisso também. Sim. Eu sinto que depois que a gente faz essa lista do descarrego, que já, tudo já fica mais concreto, como a Gabi faz, é muito mais fácil da gente visualizar, por exemplo, as minhas possibilidades reais de concretizar quantos projetos até o final do ano. Pensando que eu tenho, vamos supor, uma média de 4 meses para cada projeto, ou 3 meses para cada projeto. E não, às vezes, quando a gente sopra, eu quero fazer tudo, né? Eu quero fazer tudo no meu ano. E aí você não faz nenhum, nem dois, ou às vezes faz os dois meio assim, porque queria estar fazendo aqueles outros. A mente tá querendo tudo de qualquer jeito, né? Então, quando a gente pega e fala, não, eu tenho esse tempo aqui, essa janela, para me dedicar, tipo, 100% nisso. Então, nesse momento, eu não vou pensar naquilo, nem naquilo, nem naquilo, porque esse tempo eu tenho físico, real, possível, para fazer uma coisa só bem feita. Então a gente Exatamente. começa, ou tipo, para fazer isso, né, uma coisa só que eu quero dizer assim, um projeto novo, fora a vida que tu já tá levando, trabalho, filho, casa, enfim, mil coisas, né? Então, assim, aquele projeto que tu escolhe dentro daqueles 3 meses. Então, assim, a gente começa a ter daí uma clareza, poxa, eu consigo dar conta de 4 projetos só no ano. Ou não, na minha realidade, eu consigo dar conta de 2 projetos só no ano. 6 meses para cada. E é isso, e tá maravilhoso. Se eu conquistar esses projetos, vai ser muito legal. Então, ok, Sim. eu decidi que eu vou fazer 2 projetos no ano, vamos supor. Aham. Aí eu vou fazer o quê? Depois que eu trago ele pro plano, pro meu calendário anual. Eu vou definir exatamente o mês e a data do lançamento desse projeto. Uhum. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Não existe um sonho sem data. Não existe um projeto sem data. Não existe uma realização de qualquer coisa sem uma data. Então, mesmo que hoje, por exemplo, eu não tenho nada de nenhum projeto agora, assim, exato, para fazer, vamos supor. Mas eu vou, por exemplo, eu quero lançar mais uma turma do Ateliê Cotidiano. Eu vou colocar uma data, Exatamente. né? Eu e a Gabi, a gente está querendo lá pelo dia 11 de março ter uma surpresa aqui para vocês. Mas, assim, a gente já tem uma data. A gente está, né, elaborando várias coisas, mas a data a gente já tem, 11 de março, tá? Então, por exemplo, Exatamente. eu quero lançar um álbum. Poxa, eu tô pensando, eu aqui com os meus botões de cima, nem sei nem elaborar, mas só pelo que eu já sei da trabalheira. Dezembro de 2025, 24, Uhum. né? Então a gente vai entendendo o peso das coisas também à medida que a gente vai tirando da cabeça, botando no papel. E Exatamente. aí, A gente Gabi, consegue ter quer clareza. complementar, amiga? Eu acho que a gente tem a clareza. E uma coisa importante que eu acho que é assim, quando a gente está falando de planejamento, tá? Para a gente poder separar o planejamento da gestão de tempo, para que fique claro. A gestão de tempo Isso é legal. é o que você vai fazer todas as semanas, vamos dizer assim, o dia a dia e a semana. Então, hoje, o que que eu vou fazer? E como que eu vou gestar esse tempo? Ou seja, que horas que eu vou fazer? Qual o melhor horário para fazer isso? Qual o horário em que eu estou mais produtivo, em que eu estou mais, é, de- enfim, acordando melhor, com mais energia para fazer? Isso é uma coisa. A outra coisa é o planejamento, ou seja, como que eu me planejo, como que eu organizo o meu ano, o meu mês, a minha semana, o meu dia, etc para que o meu projeto, na data, que nem você acabou de falar, dê certo. Então, se você for fazer, isso serve para qualquer tipo de planejamento, planejamento financeiro. Eu quero comprar uma casa. Quando que você quer comprar essa casa? Qual é o valor que custa essa casa? Ou eu quero fazer uma viagem. Nossa, eu gostaria de ir para a Europa. Gostaria de viajar, gostaria. Tá, mas para onde você quer ir? Quanto custa? Qual é a data que você quer ir? E aí, o que você vai fazer, e a chave do planejamento, é fazer o planejamento retroativo. Ou seja, você vai colocar a data final. Então, por exemplo, sei lá, eu quero viajar daqui 2 anos para Disney. Um exemplo. Então, tá, daqui 2 anos. Então, você tem 24 meses. Então, você vai colocar que a data da Disney é lá. Você vai mais ou menos fazer aí ter uma ideia do valor que custa isso. Então, você vai fazer
Então, quanto de dinheiro você tem que juntar desses, né, desses últimos 2 anos para que você consiga, nesses 24 meses, para quando chegar lá, você ter o valor mais ou menos para você ir, né? E quando você fala de planejamento de projeto, é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu quero lançar um podcast. Tudo ok, beleza, mas para quando que você quer esse podcast? Eu quero lançar o podcast daqui 3 meses. Então, você vai começar. Então, daqui 3 meses, botou a data. O que que você vai fazer mês a mês até chegar na data de hoje? Quando chegar daqui 3 meses, né, você faça o seu projeto. E aí, vai deixar de ser, então, algo no teu planejamento aí que você está fazendo, vai ser esse planejamento retroativo, mas você vai encaixar ele na sua gestão de tempo, e você vai encaixar. E aí o legal é, como a Morena falou, é porque já colocando o que você tem, você visualizando o que você tem que fazer já, seus compromissos que já estão feitos, você já tem que levar as crianças na escola, você já tem médico em tal data, você já tem tal demanda para fazer, e como que com o tempo que te sobrou, você vai conseguir encaixar esses projetos para que você consiga fazer. Então, assim, primeiro que de forma consciente, porque tudo é uma coisa importante. Quando eu estava falando, amiga, eu estava lembrando de uma coisa que, assim, às vezes a gente fica triste e a gente se sabota. Uma autossabotagem, você, às vezes, coloca objetivos que são inatingíveis e você quer Uhum. fazer uma coisa que não está ao seu alcance. Então, assim, caminhar, é, sabe, passo a passo, no seu tempo, no Exato. seu porque é sobre você, é você com o seu projeto, é você E com é, o seu é a gente com a gente mesmo, né? É a gente com a comportamento. nossa forma de gestar o tempo, é a gente com a nossa rotina, é a gente com os nossos sonhos, desejos, o que a gente deseja pra gente. Às vezes é a gente também ligando aquele, tipo assim, foda-se mesmo, sabe? Tipo assim, Mas vou viver essa bagunça, esse caos nesse momento, porque é isso que eu tô vivendo, né? Às vezes, exatamente, o bullet também te dá exatamente, isso, assim, ó, exatamente. aposenta um pouco aí, vive, e depois tu volta pra cá, né? Tá tudo bem. Então, assim, uma coisa legal é porque, como tá tudo ali no teu caderno e como tá tudo ali planejado, ainda que venha, por exemplo, eu fiquei doente no início do ano, eu fiquei 2 semanas, uma das minhas crianças ficaram doentes, a outra eu fiquei doente, porque eu peguei virose. Então, assim, eu não tinha como fazer outra coisa, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, quando eu voltei semana passada a trabalhar, que eu voltei a trabalhar semana passada, eu abri a minha agenda, eu sabia exatamente o meu bullet, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, eu sabia o que tinha parado, quais eram as prioridades, porque eu já sabia, ok, eu fiquei 2 semanas fora, então as prioridades são essas, já estavam ticadas, eu já comecei, sabe? Então você já começa atacando. Se você começar do zero de novo, imaginar o que você tem que fazer, sabe? Já tá ali meio que desenhado para você. E o legal também é porque esse tipo de planejamento e de gestão de tempo, ele é muito flexível. Então, assim, não fica naquela coisa que, eu tenho que fazer tal coisa, em tal horário, sabe? Uma das Sim, grandes sacadas do planejamento da gestão de do tempo bullet. e do bullet é você ser flexível. Porque tá ali, você tá vendo e você pode, quando você quiser, remanejar aquilo. Porque você tem uma visão Uhum. ampla. Você não tem a visão só de hoje e do que você tem que fazer hoje. Você tem a visão anual, né? Então, assim, basicamente, você pegou o seu caderno, né? Que a gente falou, você vai transformar um caderno num bullet. Você pegou o seu caderno. Eu gosto de fazer índice. É uma coisa que me ajuda. Eu gosto, mas não é obrigatório Isso é também. bem legal. Uhum. O índice é legal, né? Eu gosto. E aí você vai criar o seu próprio índice, ou seja, bota lá a página tal, e você vai colocar. Então, por exemplo, você vai fazer primeiro uma questão anual, projetos anuais. Aí você pode ir lá detalhar mais ou menos. Dá para você depois ter uma visibilidade dos seus projetos. Depois a gente fala, né, da decupagem, que é muito importante, que é aquele recorte dentro de um grande projeto, quais são as etapas médias e pequenas que você tem que executar para que o projeto grande Uhum. tome vida. E daí, quando você tá ali no seu bullet que você colocou, então, por exemplo, você vai começar fevereiro, você vai ter lá fevereiro, depois você começa março, abril, etc e tal. Mas como você já fez o seu planejamento retroativo, que você já tem uma ideia do que você tem que fazer nos meses, como você já sabe da sua gestão de tempo ali, das coisas que você precisa fazer todas as semanas, isso fica muito claro para você. Então é simples, né? De você já poder já Uhum. distribuir essas suas tarefas. E você vai saber, olha, essa semana aqui é uma semana muito pesada, então essa semana eu não vou fazer isso. E tá tudo bem, sabe? Não, você não precisa, você não tem Uhum. ter que. Exato, essa semana, por exemplo, eu tô no meu ciclo, né? Não tem nada a ver eu começar um exercício novo agora, por exemplo, né, Gabi?
Coisas que você Exatamente. vai percebendo. Exatamente. Então, isso é uma questão, assim, de muito autoconhecimento. A gente fala muito, né? A gente tem um teste de ritmos que a gente disponibiliza, então tá nas nossas bios e também tá no do Ateliê Cotidiano. E no teste de ritmo você descobre, então, qual que é o seu ritmo biológico. Então, quando que você tem mais energia no seu dia? Quais são os momentos, né, em que os seus hormônios te favorecem aí para que você tenha mais produtividade? Então, assim, é uma produtividade Uhum. que muitas vezes as pessoas às vezes trabalham, acham que tempo, quanto mais tempo elas passarem, é como se o tempo tivesse valendo alguma coisa, mas na verdade o resultado é o que importa. Então, se você faz as suas atividades em horários estratégicos, em horários em que o seu corpo está mais acordado, em que você tem mais disposição, você vai fazer muito mais rápido, com muito mais foco, terminar tudo muito antes e vai conseguir ter tempo para você fazer outras coisas, como descansar, como se exercitar, comer melhor, que vão influenciar diretamente na sua produtividade. Então, assim, é tudo muito ligado, sabe? E isso que é muito legal. Bom, gente, para a gente finalizando já a live, que as nossas lives são mais curtas, né? São de 40 minutos. A gente vai só finalizar esse assunto do bullet e explicar para vocês que os detalhes, né, desse curso Arte de Planejar, que é um curso online, que vocês vão poder conhecer aqui um pouquinho com a gente. E depois lá dentro, quem quiser entrar no ateliê, que daí vai estar junto com a gente mesmo, todos os dias podendo adquirir esse hábito com mais constância, né? E assim, para finalizar, dentro da estrutura, né? A gente fez então o planejamento, a lista de descarrego, o planejamento anual, aí você Isso. divide esse planejamento em planejamento mensal, sabendo algumas tarefas, né? Que daí isso a gente explica bem detalhado mesmo dentro do curso. E daí você vai destrinchar, por exemplo, aquele projeto em tarefas, e essas tarefas você distribui no mês. E depois, então, você tem o planejamento semanal e diário, que daí é como que você vai destrinchar essas tarefas do mês na semana, de uma forma diluída, e durante o dia para que você atinja aquele objetivo. Então, é de passinho em passinho você vai ver o resultado. E aí, isso você consegue ver nesse curso, que tá dentro da Hotmart, né, Gabi? Você quer falar um pouquinho desse nosso curso? Sim. Então, esse nosso curso, ele tem mais de 2 anos e é um curso em que a gente ficou muito feliz em ter ajudado muitas mulheres e homens também que quiseram, enfim, entender como que eles poderiam se planejar e gestar o tempo para poder atingir os objetivos. Então, muito legal porque a gente passa para vocês realmente todo esse conhecimento que a gente tem de uma bagagem de mais de 10 anos, vivenciando o planejamento e principalmente as conquistas que a gente tem, né? As conquistas que a gente, enfim, é algo que assim é real, é possível, com a base de um planejamento você atingir os seus objetivos pessoais, profissionais, enfim. E levar uma vida, né? Principalmente levar uma vida muito mais tranquila, sabe? Sem aquele estresse, né? De você ficar muito cansado. Enfim, a gente fala muito sobre ferramentas profissionais, a gente traz várias formas de planejamento, enfim, vocês vão ver tudo no curso. Na página da Hotmart também tem uma boa explicação, enfim, tem o índice do curso, tem como é o curso por dentro, então, enfim, vocês têm mais informações lá, vocês podem também entrar em contato com a gente diretamente. Mas uma questão, assim, que eu acho que é muito legal é porque a gente fala realmente tanto como funciona o planejamento de fora para dentro, ou seja, o bullet, ele é realmente de fora para dentro, né? Como você vai Uhum. pegar, colocar no papel e depois como que você vai se alinhar com o que você planejou ali dentro da sua realidade, tá? Então, o que é mais legal, porque o nosso curso, ele é assim, não é uma receita de bolo que eu vou te falar, faz isso, isso, isso e isso, vai dar certo. Ele tem tudo a ver com você. E por quê? Porque a gente também tem uma forma de planejamento que vem de dentro para fora. Então, entender o seu ritmo biológico. Para as mulheres, entender a questão do ciclo menstrual. Quais são os hormônios que estão diretamente ligados? Quando você tem mais energia? Quando você tem menos energia? Então, assim, entender toda essa dinâmica, entender a questão de arquétipos, entender questões assim de como que o meio vai influenciar no seu planejamento e na sua gestão de A tempo. lei Para de você Pareto. a lei de Pareto, enfim, exatamente, a gente fala de tudo. Então, assim, a gente fala de todas as coisas, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Então, isso faz com que você tenha um planejamento que é único, que é só seu. E o mais legal é isso, porque como ele se adapta a você, à sua realidade, é algo que é justo, em primeiro lugar, né? Porque muitas vezes a gente se compara
com pessoas, ai, não sei quem, o cara da Nike, que trabalhava, chegava em casa, não sei o quê, mas ele é com ele, do jeito dele, sabe? Assim, tem outras variáveis aí. E quando a gente tá falando de você, sabe? Então, você que é mãe, que é casada, que tem dupla jornada de trabalho, mas que quer e que gostaria de ter o seu projeto pessoal, ou, né, gostaria de repente começar a empreender. Então, assim, é possível, né? Mas você precisa se conhecer, Uhum, entender os seus total. limites e conseguir fazer, porque às vezes agora, nesse momento, você não vai poder fazer porque tem milhões de coisas acontecendo. Mas quando você tem essa visibilidade do que vai acontecer daqui a um ano, você fica tranquila, porque você fala, nossa, tá tudo bem, tal data vai acontecer, sabe? Então é isso que é o mais gostoso, na verdade, né? Essa tranquilidade que o planejamento e a gestão de Sim, tempo bem estruturado, né, pelo bullet, que é o que a gente faz, ela te dá. Então eu acho que, assim, para mim é o melhor do nosso curso é com essa dupla, certeza. sabe? Essa dupla planejamento interno para, sabe, de dentro para fora e de fora para dentro. Eu acho que é o melhor, assim, sinceramente. Muito legal, Gabi, muito legal, adorei. É, assim, é um espaço mesmo para mulheres mães empreendedoras. E a gente, Uhum. dia 11 de março, como a gente está falando aqui para vocês, a gente vai trazer uma surpresa também para a comunidade, para você que também quer, além de aprender a planejar, querer passar essa ideia para outras pessoas e, de repente, ter um ganho online. A gente gostaria muito de ter mais pessoas com a gente nesse projeto de botar as mulheres para realizar os seus sonhos e planejar e não ficar esperando que alguém convide, que alguém chame, que alguém encontre, que alguém... Não, a gente... o que que tem que fazer? É isso? Então tá. Quantos passos você precisa dar? Você precisa dar 50 passos. Tá? Qual é o 50 e qual é o primeiro? Vamos embora. É. Sabe? Aí a gente vai passinho por passinho. E essa ideia que a Gabi falou também é muito legal, de tipo assim, cada dia, depois que você visualiza onde você quer chegar, e você define as etapas, todas as etapas, até o primeiro passo, retroativamente, você Uhum. consegue a cada dia se perguntar, hoje eu fiz algo, por isso que eu preciso entregar daqui 50 dias, por exemplo, vamos supor que fosse 50 dias, 50 passos. Hoje eu fiz o meu passo um, porque se eu não fiz meu passo um hoje, amanhã eu vou ter que fazer o passo um e o dois, para, dentro daquele prazo, 50 acontecer no 10º, né? No 50º dia. Então, a gente vai lidando com o tempo de uma outra forma, valorizando também, né? O É, que, os, exatamente. os passos e Colocando as como que a prioridades. gente está. Uhum, E colocando as nossas prioridades, porque às vezes a gente acaba perdendo nosso tempo com coisas que não são necessárias por uhum. falta dessa visualização, sabe? Essa questão, a gente fala muito sobre isso também, sobre tudo que é quando você se sabota, quando você tem medo, né? Aquele medo do que às vezes é uma tarefa muito grande, então você fica, nossa, quero realizar, mas não sei como, e daí você perde tempo, sei lá, assistindo Netflix. Isso é o que E assim, mais acontece. Até se você acontece com você, fala aqui com a gente, porque isso é uma das coisas que mais acontece. Tipo, eu quero muito tal coisa, mas eu não tenho nem ideia de como que eu vou chegar lá, não tenho é, nem ideia de como que eu vou estruturar essas tarefas. Então, isso é bem legal, assim, você ter também esse acompanhamento, assim, no online, mesmo gravar uma aula gravada que você pode repetir, fazer de novo, estruturar o seu projeto do seu jeito e tendo um acompanhamento ali anual, durante um ano, né? E a sim, gente também está dentro do Telegram, né, Gabi, só complementando o claro. suporte, né? A gente atende por e-mail, por Telegram. A gente vai estar fazendo algumas lives por aqui. A gente tem novidades chegando, né? Dentro do Spotify. Mas isso tudo vocês acompanham por aqui daí, Sim. né? Nossas divulgações. Então segue a gente por aqui. Compartilha com as amigas empreendedoras, com as amigas multipotenciais. Aquela amiga que sempre fala, nossa, eu cansei de falar para fulaninha fazer uma coisa só, É. né? Porque ela tá sempre fazendo mil coisas. Essa amiga, todo mundo conhece uma amiga assim. É para essa amiga que eu tenho que mandar esse vídeo. Até Né, porque ela pode, amiga? até porque ela pode se planejar, gestar o tempo e fazendo tudo que ela quer, né? É só uma questão Exato. de ter clareza. Quando você tem clareza, acabou. Assim, você fica numa Hum, paz de espírito. Você fala, ai, que maravilha, só isso. É tão simples, sabe? É tão maravilhoso. hum. Então, assim, é uma jornada E isso de... é uma coisa também muito. Desculpa, Gabi. Não pode falar. Não? Isso é uma
coisa muito ancestral também, né? Essa prática das mulheres fazerem o pão, fazerem costurarem, fazerem os seus cosméticos, né? E além disso também estarem produzindo alguma coisa para a comunidade, né? Então, assim, isso é uma coisa muito antiga, na verdade, né? Com a era industrial que a gente teve que se especializar, se especializar e se especializar e se especializar. Mas a natureza da gente, ela é muito versátil, ela é muito, né, de equilíbrio e harmonia, então ninguém é feliz fazendo uma coisa só, assim, ninguém. Principalmente as multipotenciais, né? As multipotenciais, elas precisam estar botando a sua energia nas coisas porque elas gostam de ver as coisas feitas, né? Claro. Então, muitas vezes você não vai pedir para alguém costurar a sua roupa, senão você ia lá e comprava numa loja, né? Você até pode, né, mandar costurar um desenho que você fez, enfim. Mas a multipotencial, normalmente ela gosta muito de fazer as coisas com as próprias mãos. E Sim. também por isso a gente traz muito para o papel e caneta o nosso projeto do Ateliê Cotidiano, porque é um processo mais meditativo, é um processo mais terapêutico também, você tá ali com seu, né, sair um pouco das telas e acordar de manhã, abrir o teu bullet e, né, se relembrar ali dos teus projetos, se relembrar ali das suas prioridades a cada dia, né, amiga? Exatamente. Bom, então deixamos vocês, nos vemos em breve. Vamos trazer aí uma outra onda de lives, né, que nós fizemos aí. Hoje termina, se encerra esse primeiro ciclo de lives. E se você Yes. tem sugestão para outros temas para o próximo ciclo de lives, né, que vem daqui a pouco, então vocês também podem mandar para a gente, mandem, deixem aqui nos comentários, que a gente vai adorar incluir É isso aí. temas que vocês têm super, né, a ver com o momento que vocês estão passando, dúvidas, enfim. A gente vai ter o maior prazer em incluir no nosso ciclo de lives no próximo. Amiga, é um prazerzão sempre falar sobre Sempre. planejamento, vida e autoconhecimento contigo. Não, muito bem, te amo muito. Fique bem, boa terça-feira. Aqui já Amo, tá no final amiga. de terça-feira. Bom resto de terça-feira para vocês, tem metade do dia ainda. Aqui tem metade ainda do dia. Simbora, simbora Ainda tem mais viver. um passo ainda. Beijos. Bom Tchau. descanso, amiga. Beijão. Também, tchau.